Você é daquelas pessoas que tem olhado mais para o futuro, falado mais sobre o futuro e sobre as suas metas, sobre os seus sonhos que você quer realizar, ou fala mais sobre o seu passado, pelas coisas que aconteceu lá atrás, pelas frustrações, pelos sonhos que você não conseguiu realizar quando tinha certa idade? O assunto do vídeo de hoje é bem simples. É sobre uma questão que eu acho que assim pega muito na parte do psicológico. Eu vejo várias pessoas que falam mais sobre o passado, mais sobre o que aconteceu lá atrás, mais do quanto ela sofreu lá atrás, do que sobre o agora, do que sobre o que ela está vivendo agora e pelo quão grata ela é pelo que ela tem agora. E sobre até mesmo do que vai acontecer no futuro, sobre a gente imaginar, a gente sonhar, a gente querer inventar na nossa cabeça como que a gente quer que seja a nossa casa, o lugar onde a gente vai morar, enfim, sobre a gente usar a nossa imaginação e até mesmo trabalhar para que esses sonhos se tornem reais no futuro. Não deixe que o passado te prenda, não deixe que o passado te deixe paralisado. Eu vejo muitas pessoas que assim se passaram 10 anos de uma situação e parece que para a pessoa não passou. Parece que ela vive todos os dias com aquela dor, com aquela frustração, com aquele sentimento que ela sentiu quando aquilo aconteceu há anos atrás, sem entender que ela tem que se desprender, sem entender que a vida é sobre mudanças, a vida é sobre ciclos, a vida é sobre deixar o que aconteceu lá atrás e estar de peito e coração aberto para o que vai acontecer lá na frente. É sobre se permitir as novas experiências e as coisas que vão acontecer lá na frente, mas tudo isso depende apenas de você. Se permitir, se soltar e se desprender do passado, daquilo que passou e que você não pode mais mudar. Esses dias eu conheci uma menina e eu achei bem interessante. Ela era super inteligente, super interessante, cheia de ideias e cheia de sonhos. Porém, eu reparei numa coisa, ela falava muito sobre o passado. Em 1 minuto que eu conversava com ela, acho que 5 situações que ela falava era sobre o passado. Ela não falava sobre o presente ou até mesmo sobre o futuro. Eu senti que ela estava presa no passado. Eu senti até mesmo a liberdade, apesar de não ter intimidade com ela, e falar um pouco para ela sobre o passado. Porque às vezes a pessoa pode se sentir presa ao passado, às vezes a pessoa pode estar falando sobre o passado o tempo todo, e a gente que está ouvindo, a gente percebe, a gente tem essa percepção, mas a pessoa que está falando, ela não percebe. E eu falei para ela, olha, isso, você tá falando sobre o passado, e ela parou e olhou assim para mim, nossa, mas isso é o que meu terapeuta fala. Ou seja, não foi só eu que tive essa visão. E ela começou a pensar muito sobre isso. Ah, mas qual é o problema de falar sobre o passado? Bom, gente, eu acho que tem uma frase que todo mundo conhece. Sabe aquela frase de, tem a coisa aqui, quanto mais a gente mexe, mais fede? É exatamente sobre isso. Quanto mais tem uma coisa que a gente já sabe que está fedida, a gente vai cutucar, vai feder mais. Falar sobre o passado, sobre coisas que aconteceram, sobre coisas que a gente se sentiu frustrado ou até mesmo que nos machucou naquele momento da nossa vida, passou, sabe? Deixa aquele sentimento pra trás, tá lá atrás. E quanto mais você pensa, quanto mais você fala sobre esses assuntos que te machucaram, ao invés de você deixar ir, deixar se permitir para viver o novo, você vai sentir toda aquela sensação de novo, você vai sentir todas aquelas dores de novo. Ou seja, eu sei que tem coisas que a gente precisa falar pra gente resolver e pra gente seguir o próximo passo. Até mesmo essas situações podem ser bloqueios ou traumas, mas entender que a gente tem que falar aquilo até uma certa parte da nossa vida e resolver. Não viver 10, 20, 30 anos sofrendo e falando sobre alguma coisa que aconteceu quando você era nova. Agora é uma nova fase, é uma novidade. Agora é falar sobre o presente e até mesmo sobre o futuro. Eu dei um exemplo bem simples para ela. Eu falei o seguinte, olha para frente. Imagina que você olhando para frente, você vai imaginar, ou até mesmo imagina que você vai pintar, que você vai desenhar as coisas que você quer, quem você quer ser, o que você vai realizar, o que você vai ter garra e força de coragem para ter tudo isso que você está imaginando lá na frente. Ou seja, isso é o que está na sua frente. Aqui, o agora, onde você está parada, é o presente. É o que você está fazendo no momento. O que você está vivendo no momento. Lá atrás, se eu estou parada nessa posição, eu consigo apenas ver o presente, onde eu estou, e o futuro. Lá na frente, eu não consigo ver o passado. Ou seja, se eu tiver que olhar no passado, eu vou ter que fazer todo esse esforço de me virar e olhar para trás.
Ou seja, olhar uma coisa que já passou, uma coisa já tá lá atrás. Então não mexe, deixa aquilo lá atrás, peça perdão, faça orações, faça o que tiver que fazer, mas deixa o passado no passado. Não tem que mexer, não tem que tentar resolver alguma coisa, a não ser que isso seja um perdão, sim. Mas não tem que viver o passado todos os dias, porque senão você vai estar preso, você vai estar estagnado. E como você vai pensar tanto no passado, por que a vida vai querer te entregar algo no seu futuro, sendo que você só pensa naquilo? Deixe o passado aonde ele tem que ficar. Deixe o passado lá atrás e não olhe mais para trás. Olhe apenas para frente, para o que você vai construir na sua vida. Essa era a mensagem simples que eu gostaria de deixar no vídeo de hoje. Deixe aqui nos comentários a experiência de vocês, se inscrevam no meu canal, ativem o sininho das notificações, já deixem o seu like no vídeo. E meu nome é Stephanie Campos e até o próximo vídeo.